Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos dando início ao à nossa atividade workshop de design gráfico. Meu nome é Valdeci, eu coordeno os cursos livres do INAP e hoje a gente está aí com uma atividade, né, onde a professora Jacimara irá nos auxiliar, demonstrando aí alguns cenários do que é o mercado, né, esse mercado de trabalho de designer gráfico. Para alguns aqui já não é novidade, a gente tem aí em torno de 40 minutos que a gente faz essa demonstração. No grupo ficará disponível a gravação e o material da professora, ela vai disponibilizar e nós deixaremos disponível também os certificados. Lembrando aí, né, ou pelo menos informando a maioria, que nós estamos em processo de matrícula. O INAP oferece o curso Designer Gráfico, o curso tecnológico, com 2 anos de duração, e a professora Jacimara é uma das nossas colaboradoras, uma das nossas parceiras, né? Está sempre presente aí nas atividades da escola. Professora Jacimara, muito boa noite. Seja muito bem-vinda. Se você quiser já compartilhar a sua apresentação, a gente dá início. Deixo aí você com os nossos, a nossa audiência aí presente. Gente, então até daqui a pouco, a professora vai dar sequência e aí a gente volta aí para fazer a despedida. Professora, boa noite. Boa noite, Valdeci. Boa noite, pessoal. Não sei se todo mundo está me ouvindo. Ok, aqui se o áudio estiver tranquilo. Eu estou ouvindo bem. Ok. Ouvindo e vendo. Então, Valdeci já me apresentou um pouquinho aí. Nós hoje vamos falar um pouco aí como tornar um design gráfico profissional, né? Dando algumas dicas aí e dando apontando alguns caminhos. Já quase virando os 15 anos já atuando na área de design gráfico e nos últimos anos de marketing digital. Então aqui eu reuni algumas dicas assim que eu fui da minha experiência, né, ao longo desse tempo, né? E o objetivo desse workshop é justamente isso, né? Descobrir aí como a gente pode ir se tornar um especialista em design e destacar no mercado aí criativo. Então, seja por paixão ou não, por exemplo, eu amo design gráfico, sou assim, apaixonada, respiro design gráfico, né? Ou por oportunidade, o design gráfico é uma das carreiras mais versáteis e em crescimento no mundo digital hoje, né? E aí, esse workshop ele foi criado justamente para nos ajudar aí a dar esses primeiros passos rumo à carreira profissional do design. Né? Então, a gente vai aprender aí sobre as tendências mais recentes, as ferramentas mais relevantes e as estratégias mais eficazes para atrair clientes reais e construir um nome no mercado. O futuro é visual, isso a gente já sabe, né? Se a gente for ver aí tudo nosso hoje, o visual ele fala muito mais do que 1000 palavras. Né? Se a gente saber comunicar visualmente, ajuda a transmitir muito mais a mensagem. Então, o futuro é visual, então existem tendências que estão a redefinir o design. Então, o design gráfico está em constante evolução e conhecer as tendências é essencial para te manter relevante. Então, a primeira coisa, quando a gente fala assim, independente da profissão, mas aqui a gente está falando de design gráfico, então, é ter referências. Se a gente não ter referências, a gente vai continuar perdido e a gente vai começar a tirar para todos os lados. Então, a primeira coisa é essencial a gente saber, ter, né, consciência quais são as tendências e ter referências. Qual é as referências do design gráfico que eu tenho hoje? E quais são as principais tendências de 2024 e 2025? Assim como na moda tem uma tendência, no design gráfico também tem uma tendência forte. Então vamos lá. Uma das tendências que está aí
pipocando para todo lado desde o ano passado é a tendência minimalista, inteligente. Não sei se vocês lembram da polêmica, a Rede Globo, né? Foi uma das primeiras aí tradicionais que trouxe sua logo bem para o minimalismo ali, né? E usando duas coisas que está bem agora que é tendência, que foi o minimalismo, as cores ousadas e os degradês suaves. Eu lembro que na época todo foi um burburinho na área aí do design. Só que o minimalismo, ele é né, esse design limpo, com foco em espaço negativo. Só que a gente precisa ter bastante cuidado para a gente não ser um tiro no pé em algumas empresas aí, empresas grandes, como, por exemplo, tão minimalista que acabou apagando a logo, a identidade visual deles, o que eles tinham de mais forte. Então, o minimalismo, ele precisa ser bastante inteligente. Depois, a tipografia expressivas, que são letras como elementos centrais de composição. Um dos grandes exemplos é a Netflix. Então, eu vou falando as tendências e falando para vocês. Se você pegar aí o N da Netflix, todo mundo que vê o N, aquele N vermelho com naquela estética, a gente já sabe, não é qualquer N, a gente sabe que não é da Nescau e a gente sabe que é da Netflix. A gente consegue assim, distinguir uma coisa da outra. Eu já falei um pouco sobre essa questão das cores ousadas e degradês suaves. A gente vai ver aí vários, hoje tem vários, e aí eu dei um dos exemplos que é a logo, né, da Rede Globo. Depois a estética retrô e nostálgica, que é os anos 90 e o Y2K. Quem aí está nas telas do cinema aí, o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico ele resgatou e colocou aí no mercado algo bem aí nessa estética, resgatando essa estética retrô e nostálgica. Eu não assisti o filme ainda, mas vendo o review do filme, eu vi que tem assim, grandes referências, né, lá dos anos 90. Então, a gente pode... Aí aqui a gente pode trazer outras coisas. Se a gente vê os pins, várias coisas hoje, nas propagandas, a gente vê que está resgatando isso. Não é à toa que a TV aberta está resgatando novelas antigas, né? Porque isso chama bastante atenção. Depois, outra coisa que está no auge, né, não menos importante, é a questão dos design com IA. Né, que a gente precisa, e aí a gente precisa ter bastante, tem várias ferramentas, mas a gente precisa ter bastante cuidado, porque a IA ela vem como ferramenta também, assim como as outras coisas. Existe essa tendência, mas a gente tem que entender ela também como ferramenta e não entender a IA como ela cria. Ela não cria, né? Ela vai criar a partir sempre, ela vai compor alguma coisa sempre a partir de algo que já existe. Então, ela depende muito da gente. Se nós formos criativos e tivermos a expertise, com certeza o design com a IA aí vai ser uma ferramenta forte para nós designers. E lembre-se sempre, assim, nesse primeiro momento, quando eu estou falando de tendência, a gente tem que deixar isso claro na nossa mente. É a criatividade que vai te tornar único. Não, você pode ter a tendência que for. Se você não exercitar a criatividade, você vai ser mais um no mercado. Então, a primeira grande dica é essa: seja único. E como é sendo único, é você estudar e você exercitar. Você sabe assim, ó, eu gosto, eu não vou atirar para todas as tendências, eu vou perceber uma tendência e a partir dali, cada vez mais crescer, né? Começar a desenhar, buscar referências, para aumentar essa nossa criatividade. Depois de cada tema, eu estou colocando sempre um checklist, porque eu vou mandar isso para vocês, e depois eu convido cada um a ir lá e ver como é que está a fazer essa ação do seu trabalho. Né? Por exemplo, no seu portfólio tem pelo menos uma dessas tendências, de você fazer uma avaliação aí do seu trabalho. Okay? Aí eu já coloquei aqui, porque quando eu enviar o material para vocês, vocês vão lá e fazem esse deverzinho de casa, todos os dias. Depois, uma coisa que, só lembrando assim, quando a gente fala de referência, quais são os designers e marcas que representam essas estéticas que eu sigo, que eu tô lá atento, o que tem de inovador, o que tem de diferente. É bom a gente sempre estar atento a isso. Nesse segundo momento, a gente vai falar agora sobre as ferramentas
que molda o profissional moderno. Ter as ferramentas certas é a metade do caminho. Primeira das grandes ferramentas ainda é o pacote da Adobe, que aí é a Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign. Então, são, assim, 3 ferramentas assim, essenciais da gente saber ali na ponta do dedo como manipular essas 3 ferramentas. Depois o Figma, porque ele é um design colaborativo e é gratuito. Né? Depois nós temos o Canva, aí, que é de rápida execução. Temos o Blender, tem o Notion e o Trello. O Notion e o Trello são ferramentas que ajudam na organização dos projetos. Você vai trabalhar com várias pessoas, isso ajuda. Se você trabalhar sozinho, para eu não ficar ali sem saber para onde eu vou e como que vou encaminhar os trabalhos. Mas ter e saber trabalhar com essas ferramentas são essenciais, são ferramentas. E só lembrando que todas elas são ferramentas, são as nossas referências, estudos, práticas que vai tornar essas ferramentas eficazes. Não adianta eu falar assim, na hora que eu precisar desenvolver uma identidade visual, eu vou lá no YouTube e descubro como é que usa o Illustrator. Não é porque o cliente não vai esperar você descobrir como é que você muda ou faz um vetor. Né? Então, é dominante. Lembrando que o Photoshop, ele é uma ferramenta ligada à edição de fotos, de imagens e pintura digital. O Illustrator, ele é uma ferramenta de vetorização e também de pintura digital, porque eu conheço a pessoa que domina muito bem. E o InDesign, ele é uma ferramenta de diagramação de livros ou de materiais. Por exemplo, esse material que a gente está vendo, ele foi diagramado no InDesign. Depois que a gente começa a usar, a gente vai ver que é muito mais prático, as ferramentas muito mais intuitivo. Né? Algum de vocês aqui já trabalha com o pacote Adobe? Sim. Levemente. Oi? Eu trabalho levemente, porque eu trabalho numa gráfica, aí lá muita gente tem que tirar arquivo quando o cliente não tem, ou não usa muito Corel, ou dá erro de fonte, aí eu tenho que usar bastante, geralmente. Já tem que ter uma noção básica já. Como eu disse, depois eu estou usando o Adobe, mas eu estou começando a usar o Adobe. Então, ainda muita coisa eu estou aprendendo. Eu uso o Corel e uso o Canva também. Certo. Eu usava, há uns anos atrás, eu usava o Corel, quando o pacote do Adobe ele foi crescendo, do jeito que ele cresceu nos últimos anos, eu parei, eu migrei para o pacote Adobe, porque ali reúne todos, né? Quando eu quero do imagem, tá ali, tá, então, para mim facilita bastante. Então, assim, como eu comentei, depois vai ter sempre checklist para quando o material estiver na mão de vocês pegarem e olharem ali o que de fato, né, que pé eu estou nisso. Isso vai ajudar vocês a avançar. Uma pausa aqui para lembrar: você é o único sócio majoritário de si mesmo. É sua busca que vai te levar longe. Construa a sua melhor versão. Então, não adianta eu ter todos os pagar e saber tudo se eu não investir em mim mesma. Então, não tem como eu querer crescer, ser um design profissional, se eu não investir, saber assim, não, eu sou sócia de mim mesma. Eu preciso investir em mim mesma para chegar longe, para construir minha melhor versão. Então, tenha sempre isso aí em mente. Se tem uma coisa assim que eu anotei na minha mente, na minha alma, desde sempre, foi saber disso, que só eu mesma posso investir em mim mesmo. Ninguém vai investir em mim, eu que preciso ter consciência disso. Outra questão que é essencial e mostrar a cara, como diz o ditado lá, quem não é visto não é lembrado, é o portfólio. Então, a gente precisa ter um portfólio inteligente, né? Então, um bom portfólio é a nossa melhor arma. Então, crie um portfólio atrativo. Aí tem algumas plataformas aí gratuitas até, que o Behance é da Adobe. Então, como que eu posso, no próximo eu vou dar
vou dar umas dicas aí, dicas mais aprofundadas. Depois, usa as plataformas de freelances. Existem várias plataformas aí de graça que a gente pode entrar e começar a divulgar nosso trabalho, né? Você coloca lá, tem alguém lá, estou precisando de uma logo, estou precisando de 5 posts, eu estou precisando. Então você entra lá e começa. Mas para isso você precisa, né, ter um portfólio. Você precisa ter, porque todo mundo pede. Outro dia, uma pessoa precisava para eu pegar um trabalho de diagramação de livro, ela perguntou: cadê seu portfólio? Então, eu estava ali com 5 capas de livro, 5 projetos que eu fiz e já envio logo. Precisa ter muitos? Não. Que precisa a gente ter 5 projetos, no mínimo, ali, bons, né? Depois, começar a participar de networks, de LinkedIn. Você fazer um bom LinkedIn, uma porta aberta aí para muitos trabalhos, né, de outros estados, aí, quem for de Minas, abre portas muito para você pegar trabalhos de outros lugares, porque o pessoal, o que eles veem? Eles veem se você é um bom profissional, eles não importam onde você esteja, né, se você tiver. Depois, valorize o seu trabalho, né, comunicar o valor, dê valor, né, estude, domine as ferramentas para que o seu trabalho, você diga: não, isso aqui eu não posso fazer uma arte de R$ 50. Por que eu não posso? Eu investi em mim, eu investi nos meus estudos, eu virei do avesso o pacote Adobe, eu virei do avesso o Core, eu virei do avesso o Figma, por isso o meu trabalho é único. Você não vai ver uma cópia aí em outro lugar, porque ele é único. Dicas. Quando falar no portfólio, mostre variedade. Não faça só card para o Instagram, não faça só convite. Mostre variedade. Construa, leia sobre brand, veja como construir um bom cartaz, faça com as redes sociais, faça produtos de design, de comunicação da empresa interna, da empresa para externamente. Então, mostra essa variedade. Foca na qualidade, não foque na qualidade. A gente acha que a gente tem que botar lá no portfólio 100 projetos. Não, escolha ali, foca ali, faça de 5 a 8 projetos bons, apresentados bons, e coloca lá no seu portfólio. Veja, começa a ver quais são as tendências, pega lá onde cada tendência e coloca. Simule aí projetos reais. Se ainda você não tiver cliente, você simula. Você pega aí e fala assim: eu vou fazer um projeto aqui para uma empresa de transporte. O que a empresa de transporte precisa? O que ela precisa comunicar? Eu vou fazer aqui para uma empresa ligada à psicologia, vai fazer um evento lá. Agora está aí, nós estamos aí no auge aí do morango do amor. Vou fazer aqui um marketing ligado a isso. E divulgar nas redes sociais e colocar no portfólio, né? Simular. Torne-se inesquecível. Estratégia. A diferença está na forma como você se posiciona. Para a gente tornar inesquecível, ele está na forma como a gente se posiciona. Para a gente se posicionar com autoridade, a gente precisa dominar. Não tem como eu falar com autoridade sobre qualquer que seja o assunto, se eu não dominar aquele assunto. Não tem como eu falar sobre marketing, sobre marketing digital, sobre design, se eu não souber o que está aí como tendência, se eu não souber dominar as ferramentas necessárias para isso. Então, eu preciso dominar, para eu uma pessoa inesquecível, eu preciso dominar, eu preciso estudar, eu preciso mostrar criatividade. Ser criativo não é reinventar a roda, mas dominar o que está ali no auge, né, sendo tendência. Então, crie um perfil profissional atraente e compartilhe seus projetos para visibilidade e oportunidade de trabalho. Por quê? Às vezes a gente fala assim: eu não gosto de rede social, isso, aquilo outro. Eu posso ter uma rede social profissional só para divulgar esses projetos.
Todos esses projetos que eu falei lá. Eu criar lá, ver lá. Rede social. E rede social que eu estou falando aqui não é só Instagram, porque o LinkedIn é uma rede social. Aí o Facebook ainda é uma porta de entrada e o Behance também é uma rede social. E aí quem trabalha na área da fotografia tem vários, né, que também ajudam. Utilize o Storytelling e compartilhe seus resultados, depoimentos para construir uma marca pessoal forte. Como seria isso? Coloca a cara lá para jogo. Começa a falar. Hoje eu descobri o que é o minimalismo. Vou trazer 5 marcas que atualizou sua identidade visual com essa tendência. Eu vou falar sobre o filme aí que está no cinema. Vou falar sobre o Quarteto Fantástico. Vou pegar ali as tendências, estudar. Não falar, ver o que o cara, o produtor lá, falou sobre o filme, ver quem são os designers gráficos que tem lá, quem são os designers de produção, ver tudo que tem lá, ler, estudar e colocar a cara para jogo lá na rede social. Defina um nicho específico. Por que a gente tem que definir? Porque quanto mais a gente define o nosso nicho específico, aumenta a nossa chance de atrair clientes que buscam expertise nesse segmento. Se eu atirar para todos os lados, talvez, vocês lembram lá em Star Wars, lá, que eu morro de rir, que os carinha lá que esqueci o nome, não acerta tiro em ninguém. Porque ele atira para todo lado. Acaba não acertando ninguém. Tem que mirar, definir um nicho e ir lá para buscar para ser certeiro. Né? Define o seu nicho. Qual é o nicho? Eu quero trabalhar no ramo tal. Por exemplo, se eu conheço pessoas que trabalham somente com psicólogos, trabalham somente com a área da educação, trabalham somente com identidade visual, desenvolvimento de identidade visual. Trabalha só com design UX ou IX, e aí vai. Vocês definir um nicho é essencial, para não virar a pessoa que mexe no computador e faz de tudo um pouco. Então, definindo um nicho, você também começa a dar valor e visibilidade ao seu serviço. Entregue sempre um pouco mais do que esperado. Surpreender os clientes gera recomendações, tornando uma opção preferida para futuros projetos. Por exemplo, o cliente vai aqui e te pede uma identidade visual. Você não tem que devolver para ele somente aquele pacotinho ali. Claro que a gente não vai dar eu sou da Bahia, a gente fala muito assim na Bahia, eu não vou ser besta. Né? Ou é como aqui em Minas falam, não vou ser bobo. Mas a gente tem que entregar sempre um pouquinho mais. Qual é esse pouquinho mais? Eu vou te dar aqui, vou fazer tua identidade visual, mas eu vou fazer um cartão digital, te enviar. Vou te dar 5 cards para você colocar na sua rede social. Eu vou fazer aqui um mock-up dos seus produtos. Não está lá no pacote, mas eu vou oferecer sempre um pouquinho mais. Isso ajuda muito a conquistar clientes e te tornar também inesquecível. Ter talento não basta. Quem acha assim, não, a pessoa toca violão porque tem talento. É mentira. Ele toca violão porque ele tem conhecimento. Então, ter talento na área do design não basta. É preciso que a gente tenha conhecimento. Então, a gente não precisa, não sei se vocês têm a mania de algumas pessoas de falar assim, eu vou esperar a oportunidade perfeita para começar tal coisa. O que eu preciso é de prática, foco e consistência. Né? Ter talento não basta, né? Eu preciso ter conhecimento. E o que eu preciso também é de prática, foco e consistência. Tenha sempre essas 3 palavrinhas aí na vida profissional de vocês. Prática, foco e consistência. O design, ele é um mundo de possibilidades. Então, assim, com esse workshop, assim, a gente quer aumentar, né, essa curiosidade de vocês. Por isso, vocês têm que sempre, assim, manter-se curioso, continue sempre a aprender e acredite sempre no seu potencial. Nunca duvide disso, sabe? Do potencial que cada um carrega. Todo mundo carrega potencial. Então,
Mantenha sempre o foco, a prática e a consistência e acredite no seu potencial. E assim, por aqui eu encerro, né? Porque eu vou abrir agora para quem tiver perguntas, se tiver alguma colocação, quem não concordar também com alguma coisa, eu vou abrir aí para vocês abrirem e falarem sobre, contribuir, né? Se tiver alguma dúvida também, vocês podem perguntar. É mais um de cada vez, né, Jacimar? Não é todo Todo mundo. mundo ao mesmo tempo não dá, né? A gente tem aí um tempinho, gente. Eu queria só fazer aí para aqueles que querem fazer alguma pergunta, já pode fazer, mas só para a gente não ficar com esse gap aí em silêncio, né? A gente tem aí esse curso, que é o curso Superior Tecnológico de Design Gráfico. Nós vamos completar aí 18 anos já sendo oferecido, né? O INAP começou a oferecer o curso de Design Gráfico em 2008, superior, né? Superior Tecnológico, mas já tem tradição aí na formação de profissionais desde 1976. Então, nós estamos, ano que vem, né? Fazendo aí o aniversário de 50 anos. E com sucesso aí em algumas áreas e tendo aí um posicionamento, como a Jacimar disse aí, nesse ensino e na formação de profissionais da área do design, né? Não só design gráfico, mas outras áreas do design. Jacimar, você é professora de estética também, né? Sou professora de estética também, do pacote Adobe de identidade visual. Assim, cada semestre a gente vai bem ligado ao que eu já atuo, né? Eu dou aula sobre o pacote Adobe, também de estética e identidade visual. Uhum. Aqui uma pergunta aí da Clarissa. Fora o LinkedIn, vocês acreditam que tem alguma outra rede social que dá mais valor para designers? Eu já usei alguma dessas aqui que eu cito aqui em freelance. Mas de todas, quando eu comecei lá atrás, quando eu terminei, sair da faculdade, que eu comecei a definir um pouco meu nicho, a que mais me deu o resultado foi o LinkedIn. Só que o LinkedIn a gente precisa sim, você precisa ali fazer ele assim, redondinho, senão não chega até você as oportunidades. Eu tive, assim, no início da minha carreira, eu tive uns 4 clientes, tudo de São Paulo, e clientes bons, clientes muito bons de São Paulo. E de pessoas que não me conheciam e que me contrataram por causa do portfólio e por causa do que eu escrevi e postava sempre ali no LinkedIn. Então, assim, esse eu já usei, mas sempre, hoje o meu, por exemplo, está ativo sempre no LinkedIn. Porque ele, para mim, ele ainda é o que as empresas recorrem com mais insistência. Empresas que eu digo com propostas melhores, sabe? De serviço. A gente tem também, né, para quem é professor e quer se desenvolver na área, né, o curso superior tecnológico te dá condições aí de você fazer o lato sensu, estrito sensu, né, que é o que a gente chama de especialização e a área mesmo de desenvolvimento aí científico, né, com mestrado e doutorado. Tem o currículo Lattes também, né? Claro que ele é mais voltado para a área acadêmica, mas todo mundo que atua aí tem alguma necessidade de expor seu trabalho de uma forma mais, no sentido de produzir conhecimento, o Lattes também é importante para poder divulgar. A Daniele Germano está perguntando aqui como produzir um portfólio tendo pouca experiência. Tem mais Então, outras duas aqui, perguntas. Daniela, eu falei aqui atrás sobre o portfólio. Cadê? Aqui. Então, assim, mesmo sem você ter experiência, o que vai fazer a grande diferença é você criar ali, começar a criar
empresa e criar de maneira aleatória. Igual eu falei, o meu nicho vai ser identidade visual. Então, eu vou pegar empresas fictícias e começar a criar identidade visual referente a isso. Mas, para isso, eu preciso também estudar as ferramentas para conseguir ir ganhando essa experiência. Depois, deixa eu ver se tem alguma coisa mais ligada aqui. Alguém perguntou aí se o curso serve para quem está começando. Serve. A maioria do pessoal que eu. Uma ou duas pessoas que eu dou aula que já tem alguma experiência, né? A maioria é do zero. Todo semestre, a maioria do pessoal a gente aprende, chega lá sem às vezes nem saber um pouco assim o que é design. Né? Então, para quem não tem experiência, também o curso serve e é bom também para essas pessoas. A Érica fez uma pergunta, Uhum. Josimar. Eu não sei se ela quiser abrir aí o som, né? O fone, o microfone, né? Eu sou da confeitaria e hoje entendo dá muito a necessidade. Eu não consegui entender. Peraí. Mas alguém aqui falou e perguntou sobre essa questão, quais são os nichos que estão em alta para a gente focar. Todos. Aí acho super interessante que o design, quando a gente fala que o visual está em alta, está em alta. Seja você fazer animação, desde da gamificação, a identidade visual, o pessoal vê a necessidade hoje seja o barzinho ali da esquina, as grandes empresas. Então, assim, hoje o design está bem, ao contrário do que se acha que a IA vai acabar. Não, por o contrário. As empresas estão procurando pessoas cada vez mais criativas e autênticas, para fugir um pouco das mesmices. Eu abri aqui o microfone. Pode falar. Ó, então, assim, eu sou da confeitaria e a gente entende um pouco hoje que a gente tem a necessidade de conhecer um pouco mais de gráficos para a gente também conseguir montar os conteúdos que a gente precisa mostrar nas mídias, apresentar um bom portfólio. Então, o curso também seria, mesmo para mim que não sou da área diretamente, mas para um autoconhecimento para o meu trabalho. Isso, também. Lá eu tive um aluno, ele formou ano passado, o Fred, ele tem uma banda de forró. E ele usa muito, usava na época, a maioria dos projetos dele estava bem ligado, e hoje ele usa bastante, assim, os aprendizados na produção, né, para divulgação. Só uma dica, Jacimar, se você me permite. Eu trabalho muito com a área aí de divulgação, né, na internet, redes sociais, e é muito comum que o trabalho daquele que é o gerente de tráfego, né, ele tem ali uma deficiência, e é muito comum essa deficiência, às vezes, atrapalhar também o processo ali de impulsionamento, que é o designer gráfico dentro de uma equipe nesse sentido dessa publicidade, porque muitas das vezes aquele que está ali gerenciando o impulsionamento, o tráfego, né? Ele é um cara de números, é um cara que entende a ferramenta, mas não dispõe de conhecimento para desenvolver criatividade no post ou né, naquilo que é o vídeo. Então, o design gráfico hoje, gente, ele está presente não só em nichos, né, que estão aí nascendo como tendência, como a Jacimar apontou, mas já em segmentos consolidados que estão vendo aí a necessidade de melhorar essa questão. E muitas das vezes, a inteligência artificial ela tem um limite daquilo que a gente considera que o próprio conhecimento que vai sendo colocado nessa ferramenta de IA, né? Se chega a um determinado processo que ele começa, pelo termo técnico lá, né, a alucinar, porque não tem mais nada para colocar. E aí essa intuição, essa criatividade, também apontada pela Jacimar, é que se sobrepõe a esse contexto aí de inteligência artificial, né? Então, o curso ele tem essa abrangência de ser muito além daquilo que é gráfico, vamos dizer assim, né? Ele vai no contexto da construção de um discurso visual.
né? Eu dei aula durante muitos anos, isso no início do curso, de semiótica, e uma das questões mais apaixonantes do design gráfico é conseguir concretizar uma imagem em 1.000 palavras, porque a gente já ouviu falar muito, né? Uma imagem diz 1.000 palavras, né? E a gente conseguir construir isso enquanto designer, né? Enquanto profissional dessa área, é algo extremamente poderoso. Eu costumava falar com os meus alunos que eles tinham, né, um poder que dificilmente outros profissionais da comunicação, né, têm, né? Eu que sou da comunicação, mas sou de uma outra área, via isso claramente. Então, só para tentar aí fazer uso da palavra, eu acho que o designer gráfico ele está presente não só na condição do que é gráfico, mas nessa condição do seu próprio negócio, né? Que muitas das vezes confeitaria é Então, assim, comer e comer com os olhos é o principal. alguém perguntou aqui se, além de tecnólogo, o INAP oferece cursos livres de nível básico. Sim, nos sábados, né, o INAP já tem até alguns cursos abertos aí na área. Então, quem tiver aí pode entrar tanto no site quanto nas redes sociais, que depois eu vou pedir o professor aí também para colocar lá no grupo, né? Porque lá E no tem grupo nós também vamos divulgar tudo. de cursos livres. O Enzo, ele pergunta que ele já fez vários trabalhos em empresas e se pode colocar no seu portfólio. Deve, Enzo. Você deve colocar sim. Então, você fica atento aí, porque são esses trabalhos que começam a dar visibilidade à nossa profissão. Então, cada vez que a gente vai subir no grauzinho, a gente vai mudando o nosso trabalho. O microfone, André. Eu costumo dizer que portfólio é do zero ao infinito, né? Nunca acaba, né? Acho que a Érica está com o volume aberto aí. Fechou. Então, eu costumo falar que portfólio, né, Jacimar, é do zero absoluto ao infinito, né? Você nunca mais vai deixar de colocar qualquer coisa que você faça. Qualquer criação, e às vezes criações muito simples, se tornam, em dado momento, pelo resultado que ocupam ali no cenário, né? Acabam sendo vistas como geniais. E a simplicidade é o último estágio da sofisticação, né? Então, muitas das vezes, o não saber faz você procurar por saber mais, né? Ou pelo menos a consciência disso. Se alguém tem mais alguma dúvida, pergunta, colocação. Gente, eu tenho aqui poucos minutos, né, para terminar, porque a gente tem um link que dura 40 minutos. Eu gostaria de agradecer, viu, Jacimar, sua participação. A gente tem aí, só para fazer um reforço, né? A gente tem essa semana ainda de matrículas. Nós temos aí um curso que dura 2 anos, que forma profissional para uma atividade mercadológica abrangente, com diversas inserções em várias indústrias, né? No sentido aí de comunicação. É uma profissão extremamente poderosa. Eu tive alunos aí que hoje estão trabalhando fora do Brasil. Tenho alunos, né? Tenho colegas, alunos que se tornaram colegas e alguns alunos que foram muito além daquilo daquilo até que a gente previa, né? No sentido de formatação do curso, porque demonstraram com aquilo que aprenderam, mais aquilo que intuitivamente desenvolveram, conquistaram aí e até criaram novos mercados. Então, é um curso que eu acredito que vocês terão aí aqueles, né, que quiserem fazer ou conhecer, terão boas referências. E a gente tem aí uma gama enorme de cursos livres. Hoje, mais ou menos, para serem lançados, né, a gente vai chegar aí um número de 150 cursos livres até 2026. A gente já tem isso tudo programado e até 2026 a gente lança um número aí de 150 cursos dentro aí de várias áreas do design. Professora, muito obrigado. Gente, lembrando que no nosso grupo lá será colocado o certificado, o material e a gravação. Muito obrigado, um grande abraço a todos, tenham uma boa noite e até a próxima.
Obrigada, boa noite.